Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos abordar o quê? Atividade 3 de estruturas de aço e madeira. Uma atividade muito legal, na qual, pessoal, eu tive a oportunidade já de resolver com alguns alunos. Pessoal, foi bem produtivo, aprendemos muito. Se você ainda não finalizou a sua, fica comigo até o fim desse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil de formação. Minha especialização em cálculo estrutural, estruturas de concreto armado, estruturas de aço, pessoal, protendido. E também a gente faz no escritório estruturas de madeira. Portanto, se você tiver alguma dúvida nessa área, pessoal, vai ser um prazer ajudar, tá bom? E além disso, claro, sou professor acadêmico, pessoal, e através desse abençoado canal, pessoal, eu tenho o privilégio de conversar com vocês, dialogar e juntos aprendermos, tá bom? Queridos, nesse vídeo vamos abordar essa atividade bem legal, que não é simples, porque dimensionamento em estruturas de madeira, pessoal, é diferente, tá? Do habitual que a gente encontra em concreto armado, sobretudo, em aço também. De fato, tem as suas peculiaridades. E nesse vídeo a gente vai abordar isso, tá? Então vem comigo! Bom, meus queridos, então vamos lá, então? Bom, então, pessoal, falando sobre a resistência de projeto das peças de madeira. Lembrando, né, pessoal, conceito básico. Resistência, pessoal, quando a gente fala de resistência, a gente está se referindo à tensão, tá, pessoal? Quando a gente quer se referir a esforço máximo, a gente usa esse termo, esforço máximo, máxima solicitação. Agora, é resistência sempre ligado, atrelado ao conceito de tensão. Então, qual é a resistência, a tensão de projeto? Como a gente calcula, né, das peças de madeira? Bom, através dessa expressão FD, que é a nossa resistência de cálculo. Lembrando, pessoal, para quem ainda não sabe, toda vez que a gente tem esse índice D, significa que é a nossa resistência. O D vem de designer, do inglês, então de projeto, tá? É igual a Kmod vezes FK sobre gama W. FK é a nossa resistência característica, né? Além disso, gama W, pessoal, é o que? É o nosso coeficiente de minoração. Lembra que dimensionamento de estruturas, pessoal, tem duas regras básicas. São as máximas. A gente sempre majora as ações, ou seja, multiplica por coeficientes de majoração, a gente aumenta o valor da ação e multiplica as resistências por valores de minoração. Então, o coeficiente γW é um coeficiente de minoração, ou seja, o objetivo dele é reduzir o valor da resistência. Então, a gente maximiza a ação e minimiza a resistência. Assim, a gente joga a favor da segurança duas vezes. Bom, então, γW vezes o Kmod, que a gente vai estudar agora. Kmod é um coeficiente bem específico nesse contexto de estruturas de madeira. Bom, pessoal, e aqui, ó, conforme eu disse, a gente tem o Kmod. Esse coeficiente Kmod, ele nada mais é do que o coeficiente de ajuste da resistência característica da madeira, tá bom, pessoal? Bom, além disso, o FK é a resistência característica e o γW o coeficiente de minoração. Continuando sobre o coeficiente Kmod, pessoal. Bom, o coeficiente Kmod, pessoal, o objetivo dele é ajustar o valor da resistência característica da peça de madeira. Por que isso? Porque a peça de madeira ela apresenta diferentes comportamentos mecânicos em função de diversos parâmetros. A gente vai estudar isso. Bom, pessoal, como a gente calcula esse coeficiente Kmod? Bom, a partir dessa expressão. Kmod é igual ao produto de Kmod 1, Kmod 2 e Kmod 3. Cada um desses três caras aqui, eles estão associados a um parâmetro. Quais são eles? Bom, Kmod 1, pessoal, leva em conta o tipo de madeira. A gente tem eucalipto, tem pino e assim por diante. E também o tempo de duração da carga. Sim, cada carga tem uma duração específica e isso vai influenciar, no nosso valor de Kmod. Além disso, Kmod 2, ele leva em consideração o efeito da umidade. A madeira ela apresenta diferentes resultados e comportamentos mecânicos em virtude da umidade do ambiente ou umidade local. E por último, o Kmod 3, que leva em conta a classificação estrutural da madeira. Como assim? Bom, a classificação estrutural da madeira, pessoal, nada mais é do que tem determinadas categorias de madeira, pessoal, que apresenta maior rigidez, tem fibras, pessoal, as conexões, ou conexão nem é o termo, mas a ligação fibra a fibra é mais rígida do que outras e, portanto, a resistência é maior. Então, sim, a gente tem diferentes classificações de madeira. E isso, pessoal, vai influenciar na classificação estrutural e, consequentemente, no valor de Kmod 3. Beleza?
Bom, e como a gente calcula cada um? Iniciando pelo CAMOD 1. O CAMOD 1 leva em conta, portanto, o tipo de madeira e o tempo de duração da carga. Então, olha aqui, ó, para diferentes durações de carga, carga permanente, longa duração, carga média, curta e instantânea, eu tenho diferentes valores de CAMOD 1. E a gente tem duas tabelas, quando madeira é recomposta, bem raro, não é muito comum, ou quando a gente tem madeira serrada, muito comum, ou mesmo laminada. Colada, beleza? E a gente faz a emenda através dessa cola. Bom, e aí a gente tem os diferentes valores de CAMOD 1, beleza? Tranquilo? Bom, continuando, a gente tem o CAMOD 2. Ah, ponto importante, ainda no CAMOD 1, a gente tem qual é a classificação, né? Como a gente define o que é carga permanente, longa duração, por que isso é importante? Porque na prova, na atividade acadêmica, é muito tranquilo. O professor já informa qual é a classe de carregamento, se é permanente, longa, curta. Na vida prática, pessoal, não existe isso, tá? Não existe um professor informando, não. É o seu senso crítico como engenheiro que define. Ah, esse carregamento é de longa, curta, carga permanente, e aí? Bom, a gente com essa tabela, então, a gente consegue, pessoal, um parâmetro mais objetivo, porque senão fica algo meio abstrato, a definição de longa, média, permanente. E aí, pessoal, essa tabela nos dá um norte. Como assim? Para cargas que vão atuar durante toda a vida útil da construção, a gente considera então como permanente, tá vendo? Ó, permanente. Mais de 6 meses, cargas que atuam mais 6 meses, olha lá. Então, mais 6 meses eu tenho longa duração. Média duração, pessoal, é cargas de uma semana até no máximo 6 meses. Menos de uma semana, curta duração. Duração instantânea é extremamente curta. Menos de um dia, questão de horas. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente mapeia a classificação do carregamento. Pegou a ideia? Bom, falando sobre o CAMOD 2, agora, ele considera o efeito da umidade. E aí, pessoal, esse efeito da umidade, a gente tem que o CAMOD 2, ele vai valer 1 quando a classe de umidade que a gente vai estudar agora é classe 1 ou classe 2. Então, tem esse valor. Quando é classe 3 e 4, eu vou ter 0,8. Beleza? Tranquilo. Tudo tá na norma técnica, a gente vai verificar agora. Beleza? E por último, o CAMOD 3. O terceiro, pessoal, ele refere-se, portanto, à classe estrutural. Falando de classe estrutural da madeira, a gente tem dois tipos de classe. Madeiras de primeira categoria e madeiras de segunda categoria, tá? E a gente vai estudar isso daqui a pouco. Beleza, pessoal? Deu para entender? Bom, perdão. Nossa, minha garganta, pessoal, dei aula hoje o dia todo e tá com... Bom, com o exercício agora da nossa atividade 3 vai ficar mais claro, tá? Então, vem comigo, a gente vai fazer isso agora. Bom, pessoal, então vamos lá. Nosso exercício, a gente está aqui no nosso caderno. E aí, ó, considere que a força ND é 85 kN. Então, de cara, a gente vê que se trata de tração, né? A gente tem uma tração e mais, não é só tração, é uma tração que paralela às fibras da madeira, tá? Então, a gente está no eixo longitudinal das fibras. Beleza. E provém de um carregamento de longa duração. Olha que maravilha. O professor já deu essa informação valiosíssima. A estrutura será executada em um ambiente de umidade igual a 55%. Opa, outra informação extremamente importante. A tala possui largura de 15 centímetros e receberá pré-furas com 15 milímetros de diâmetro para a execução da ligação. Tranquilo? Então, pessoal, primeira coisa, ó, que a gente tem que fazer no dimensionamento. Primeira coisa é definir quem, pessoal, é o nosso famoso CAMOD. Então, ó, primeiro cálculo, pessoal, não tem conversa. É definir o CAMOD. Bom, quais informações a gente tem? Então, ó, dados denunciados. O que a gente sabe? Quais são os dados? Eu sei que nosso carregamento, né? Nosso carregamento, pessoal, qual é a classificação desse carregamento, hein? Ele fala lá, a gente já sublinhou, é de longa duração. Beleza? Tranquilo? Então, ó, primeira informação útil. Outro dado importante é a umidade. Umidade local ou umidade do ambiente? Umidade do ambiente, ela vale quanto? Vale 55%. Então, ó, aí vocês já vão estruturando o relatório de vocês. Beleza? Tranquilo? Ora, com isso, então, pessoal, a gente consegue começar o nosso exercício. E, além disso, qual é a madeira? Ele fala aqui, né, ó, enunciado, cadê? Ele fala aqui, ó, talas de, olha lá,
Pinus ocarpa, tá vendo? Nome lindo para colocar nos filhos, Pinus ocarpa. Então, ó, madeira é Pinus ocarpa. Tranquilo? Então, pessoal, a gente precisa dessas três informações para iniciar. Então, com isso, a gente pode então abordar os nossos commodities. Então, a gente vai começar a análise e a determinação do valor de um por um. Então, qual é o valor, pessoal, do nosso querido commodity 1? Ora, a gente sabe que o commodity 1 está atrelado à classificação do carregamento. O carregamento nosso é o quê? Longa duração. Então, a gente vai lá na NBR, vem aqui, ó, NBR. Então, ó, já vão se familiarizando aí a usar a norma técnica, hein, gente? Pelo amor de Deus. NBR 7190, famosa NBR 7190. E aí, pessoal, com relação à classificação do commodity 1, classificação de carregamento. Bom, lá na página de cabeça 18, página 18, 20, 18, acho que é 18. E, nossa, tantos anos, né, usando, a gente até decora, mas acho que é 18. Pô, em cima, hein, gente? 18, ó. Então a gente tem aqui, ó, commodity 1. Commodity 1, pessoal, quando a gente tem classe de carregamento, olha lá, o nosso é de longa duração. Se é longa duração, qual o valor? 0,7. Não tem conversa. Simples. Então é só consulta a norma técnica. O que eu concluo então, pessoal? Que o nosso commodity 1 é igual a 0,7. Beleza? Então esse é o nosso valor de commodity 1. Tranquilo? Bom, próxima etapa. Próxima etapa é o quê? Commodity 2. Então, ó, vamos lá, commodity 2. Commodity 2. Quem é o commodity 2? Bom, simples também, não é difícil. Commodity 2 está atrelado ao quê, pessoal? A umidade. Ele fala que a umidade do ambiente é 55%. Só que a primeira coisa é definir qual é a classe de umidade. Onde eu vejo isso, professor? Vem comigo. Aqui eu explico passo a passo, pessoal. NBR. Vamos lá, então, norma técnica. Então, vem aqui, ó, NBR. E aí, classe de umidade é fácil, né, pessoal? A gente vê isso toda hora, né, no dimensionamento. 97, página 97. Então, tá aqui. Bom, classes de umidade, tá vendo? A gente sabe que a nossa umidade do ambiente é igual, perdão, 55, né? Olha lá, nosso caderninho, umidade é igual a 55%. Então, se eu volto na norma, olha lá. Então, eu tô nessa linha aqui. Por quê? Umidade do ambiente menor do que 65%. Então, qual é a classe? Olha aqui, classe 1. Portanto, minha classe é 1, beleza? Então, a classe de umidade é 1. Ok, então vou anotar isso, ó. Classe de umidade. Então, ó, coloca tudo isso no relatório de vocês, porque quem vai corrigir tem que ter a clareza e a percepção de que sim, vocês entendem passo a passo como funciona cada etapa e tem consciência dos cálculos ali transcritos. Bom, se a classe de umidade é 1, qual vai ser o nosso commodity 2? Então, ó, qual é o passo a passo? Primeiro, eu verifico a classe de umidade. Verifiquei, aí eu venho nessa tabela F3. E aí eu entro com a classe de umidade e determino o meu commodity 2, entendeu? Então, classe de umidade é 1. Opa, se é 1, ó, classe de umidade qual? 1. Se é 1, opa, tô aqui então. Se eu tô aqui, olha lá. Se eu tô nessa primeira linha aqui, então qual é o meu commodity 2? É 1.0, tá aqui. Beleza? Pegou a ideia? Então é tranquilo. Defina a classe de umidade aqui. Beleza. Olhei a umidade, achei a classe de umidade. Achei a classe de umidade, entro com ela nessa coluna e a partir de então pego o valor do commodity 2. Logo, então a gente viu que commodity 2 é igual a 1,0. Mais uma vez, por quê? Porque classe de umidade 1, ó, classe de umidade 1, logo commodity é igual a 1.0. Beleza? E agora, por último, pessoal, o que o pessoal mais apresentou dúvida e dificuldade é o commodity 3. De fato, pessoal, tem nem uma pegadinha, mas é o desafio maior, porque ele não facilitou no commodity 3, hein? Ele omitiu algumas informações. E aí, tendo em vista que ele omitiu, aí, pessoal, é mais difícil encontrar e fazer o commodity 3, porque ele omitiu a informação. Acho que a ideia dele era justamente testar se vocês realmente compreenderam. Commodity 3, pessoal, a gente precisa encontrar a classificação da madeira. Só que, pessoal, a classificação da madeira, primeira ou segunda categoria, vai depender se é uma conífera
ou se é uma dicotilodênia. Nossa, quase não sai, hein? Ô, nome maravilhoso. E aí, pessoal, ele não fala isso. Se você verificar no enunciado, em nenhum momento ele fala. Ele só fala que é um Pinus ocarpa, mas ele não fala qual é a família do Pinus ocarpa. E aí, o que eu fiz, pessoal? Bom, aí a gente tem que ir atrás dessa informação. Onde eu posso ver isso, professor? NBR. Norma técnica, pessoal. Melhor amiga do engenheiro é a norma, sempre. E aí, ó, se a gente olha lá na tabela, né, de resistência, dos parâmetros de resistência, dos valores médios de resistência, a gente encontra essa informação. Onde? Vem comigo lá na página 92. Olha lá, página 92, tá aqui. Olha aí que maravilha. Valores médios para coníferas. E aí, pessoal, se a gente olha aqui, ó, tá aqui cada uma das madeiras, olha lá, Pinus ocarpa, exatamente a madeira do nosso exercício. E que eu concluo que ela é uma, olha lá, conífera. Opa, mais do que isso. Além disso, aqui, pessoal, a gente vai encontrar um dado que a gente vai usar no nosso exercício, que é a resistência característica média, pessoal, da nossa madeira, tá bom? Então tá tudo aqui tabelado, tá? Então, o que a gente conclui, então? Que a nossa madeira, o Pinus ocarpa, ela é uma conífera. Ok, então, ó, a gente vai escrever isso. Portanto, ó, o Pinus ocarpa, ele é o que, pessoal? Bom, isso aqui é uma conífera. Ora, se é conífera, agora a gente tem que buscar qual é a classificação das coníferas, tá bom? Se é a primeira ou a segunda categoria. Beleza? Bom, e como a gente faz isso agora, pessoal? Simples. Separei para vocês. Ó, vem comigo, ó. Trouxe para vocês a tabela com essa classificação do CAMOD 3. E aí, ó, se a gente verifica qual é a conífera. Tá aqui, ó. As coníferas estão aqui. Então, o que a gente conclui? Ó, que legal. Então, eu sei que esse rapazinho aqui, ó, a gente tá nessa estrutura aqui, conífera. Ora, se eu tô nessa, o que eu faço? Então, ó, pego aqui, ó, venho aqui para a direita. Opa, então, ó, o que eu encontro? A categoria. Categoria da conífera, não importa. Primeira ou segunda categoria, o que eu concluo? Olha lá, concluo que o CAMOD 3 vai valer, tá aqui, ó, o valor dele. É 0,8. Beleza? Então pegou a ideia? Primeira coisa, definiu o tipo de madeira. Definiu, a gente acha a categoria. Achou a categoria, a gente acha o CAMOD 3. Ah, gente, passo a passo. Pegou, pessoal? Te garanto. Vocês não vão encontrar ninguém explicando assim passo a passo, detalhadamente. Te garanto, sem sombra de dúvida. Por quê, pessoal? Primeiramente, essa é uma matéria extremamente técnica. Só de fato quem é engenheiro civil e tem intimidade e conhecimento sobre projeto estrutural e dimensionamento que vai ter conhecimento e propriedade para explicar para vocês. Eu asseguro vocês, não vão encontrar tão simples assim a atividade de vocês, entendeu? E por que eu falo isso, pessoal, e faço esse alerta? Porque, pessoal, no módulo passado e também neste módulo, eu recebi vários relatos, até fiquei meio surpreso, de alunos que me falaram que há várias pessoas vendendo trabalhos errados por aí, pessoal, na internet. Então, muito cuidado, pessoal. Várias pessoas até que ficaram de mapa subem e pediram ajuda. Então, por isso que eu tô fazendo esse alerta, pessoal. Não caiam nessa, pessoal. A gente tá falando de uma matéria muito técnica, pessoal. É uma loucura você acreditar em alguém que sabe, sei lá, Deus, se de fato é engenheiro, se de fato tem esse conhecimento, se de fato domina o conteúdo, porque afinal de contas, tá em jogo, pessoal, é a aprovação de vocês e sobretudo a aprendizagem de vocês. Então, fazer isso é um tiro no escuro, pessoal, e a chance de dar ruim é muito, muito grande. Então, pessoal, desconfiem sempre, pessoal. Vejam se há alguma comprovação, de fato é engenheiro, se de fato tem propriedade no assunto. E é por isso, pessoal, que aqui no canal do professor Matheus você vê passo a passo, explicação por explicação, pessoal, porque antes de engenheiro eu sou professor, né? Beleza, pessoal? Entendeu? Então, nosso CAMOD 3 é 0,8. Então, com isso, a gente define o nosso CAMOD 3. Logo, o que eu concluo aqui? Que o nosso CAMOD 3 é igual a 0,8. Beleza? Então, tá aqui. CAMOD 3. Ora, com isso, a gente, então, calcula o nosso CAMOD, né? Logo, portanto, qual o valor, então, pessoal, do nosso coeficiente de CAMOD? CAMOD é a multiplicação dos
outros 3. Então é Kmod 1 vezes Kmod 2, Kmod 3. Bom, e agora? Simples, né? Então esse Kmod é... Quanto que vale o Kmod 1? A gente achou, tá lá atrás. Kmod 1 tá aqui. 0,7. Então é 0,7 vezes Kmod 2. Tá aqui, ó. Olha lá. Deu 1. 1,0 vezes 1,0 vezes Kmod 3, que é 0,8. Logo, qual a conclusão que a gente tira? Quanto que é? 0,7 vezes 1 dá 0,7. Vezes 0,8. Isso é de cabeça, hein? 0,56. Fácil, né? Essa é bem fácil. Essa conta. Tranquilo, pessoal? Tcharam, tá aqui então. Gol do Gabigol. E o Palmeiras não tem Mundial, pessoal. Tranquilo, gente. Mais fácil que ganhar do Vasco da Gama. Bom, pessoal, entendeu? Bom, meus queridos, respira fundo. Eu sei, é um pouco longo, extenso, tem muitos detalhes, mas minha ideia é essa, é ajudar vocês a, sobretudo, compreender o conceito, pessoal, porque esse mundo de projeto é bem legal, porém exige conhecimento técnico. E é muito ruim e desgostoso, na minha visão, a gente não entender muito bem as coisas. Então tá aqui a explicação passo a passo, de forma bem clara e didática. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, me manda um WhatsApp. Meu número tá na descrição desse vídeo, vai ser um prazer ajudá-lo. Estou ajudando no mapa dessa matéria, pessoal. Vamos iniciar o mapa essa próxima semana. Então, se está com dúvida, me manda um WhatsApp, vai ser um prazer, pessoal. Beleza? Queridos, estou ajudando não só nessa matéria, mas estrutura de concreto 2, hidráulica, instalações, então todas as matérias, pessoal, da nossa querida, amada e melhor engenharia de todas, engenharia civil, eu ajudo com muito prazer, tá? Bom, meus queridos, então eu vou ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, por favor. Pelo amor de Deus, me ajuda a me dar essa força e esse incentivo, tá? Queridos, bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!